Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 11 de julho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações e você receberá a notificação toda vez que o nosso vídeo subir para o YouTube. Nossa leitura de hoje será Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21 até o capítulo 10, encerrando assim esse livro. Posteriormente, leremos todo o capítulo 12 de Atos. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, ó Pai, exaltamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois tu tens sido, ó Pai, o nosso refúgio de geração em geração, o Senhor tem sido a nossa companhia em todos os momentos, o Senhor tem abrido, ó Pai, nossas mentes, nosso entendimento para a compreensão da tua santa palavra. E mais uma vez estamos aqui para pedir isso. Ilumine, ó Pai, nossa leitura neste dia e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. O jejum. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A entrega das contribuições aos sacerdotes. Então, separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. A chegada a Jerusalém. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noádias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates,
e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras capítulo 9. A oração e confissão de Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nestas transgressões. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção se a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tornareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 10. Os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Enquanto Esdras orava e fazia confissão chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor,
e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de família segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nesta coisa. E o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Ananias e Ebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatur, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá,
Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazai, Bani, Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Sebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Atos capítulo 12. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem.
No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Encerramos nossa leitura por hoje. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Eu vou parabenizar agora os aniversariantes desse dia 11 e você. Vem comigo, vem. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 11 de julho de 2025. Parabéns aos casais que estão completando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 11 de julho vai para Leide Maria Novaes, em Guiratinga, Mato Grosso. Vai para o Valdeci Barcelos, em Brasília, Distrito Federal. Vai também para Cida Moreira, em Santa Vitória, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês hoje. Sempre quero orar por vocês. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por conceder a Leide, ao Valdeci e a Cida Moreira mais um ano de vida. Pai querido, rogo ao Senhor as bênçãos sobre eles em todo o tempo que o Senhor permitir que eles vivam nesta terra. Rogo dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, de discernimento, de muitas felicidades, muitos anos de vida a estes 3 aniversariantes especiais e aos demais aniversariantes, aos casais e aos bebezinhos. Rogo também que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles hoje, sempre em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos